Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos aí retornar, né, o nosso curso aí, pessoal, que faz tempo que a gente não tem, né, aula. Então, retornando aí com o capítulo 9 de História, né, que é o Brasil no final do século XVIII, né? Vamos estudar um pouco de Brasil, né? Desde o início, né, do ano aí do curso que a gente não estuda nada de Brasil, né? A gente viu muito Europa, muito África, muito Ásia, né? E Brasil ainda não tínhamos visto nada ainda, né? Então vamos começar hoje a estudar um pouco o Brasil, né? Então falar desse período aí que é o século final do século XVIII, né? Então o que vai abordar, né, nesse capítulo, né? O que nós vamos estudar? Vamos estudar os movimentos, né, de revolta das elites, né, e de parte, né, da população aí, dependendo da revolta, com a coroa portuguesa, né? Então, vamos entender aí o que estava por trás, né, desse movimento, né, desses movimentos de revolta, né? Que na verdade aí vai ocorrer não no século XVIII, vai vir muito tempo atrás, né? Desde o século XVII vai começar a ocorrer esses movimentos por independência, né? Por liberdade, né? Liberdade econômica, liberdade política, né? Então vamos entender o que está por trás de tudo isso aí, o porquê que ocorreu, de que forma ocorreu, né? E quais foram os atores, né? Envolvidos aí nesse contexto, né, de revoltas que surgiu no nosso país, certo? Bom, para a gente poder entender o Brasil no final do século XVIII, a gente tem que entender o que estava acontecendo anteriormente ao século XVIII para a gente entrar, né, definitivamente nesse tema, né? Então, vamos falar aí de um tempo um pouco para trás, né? Então, o século XVII, mais ou menos, que era onde foram surgindo os motivos de insatisfação da elite com a coroa portuguesa, né? Então, o que estava relacionado aí esse movimento de insatisfação? Era o pacto colonial, né? Ou seja, o período colonial estava entrando em crise, junto com ele o pacto colonial que tinha a metrópole, né, Portugal, e as colônias aqui no Brasil, certo? Então, o que estava acontecendo, né? O que era o pacto colonial? Era uma forma de Portugal controlar cada vez mais as colônias no Brasil. Controlar de que forma? Por meio da política e por meio da economia, né? Então esse controle era feito é, seguindo regras, normas, né, imposta pela coroa portuguesa. Então, por exemplo, o pacto colonial consistia que o Brasil, aqui as colônias, não poderia comercializar nenhum tipo de produto industrializado, ou seja, não poderia ter indústria no Brasil. Se quisesse algum produto industrializado, tinha que comprar dos portugueses. Outro detalhe, os produtos agrícolas produzidos aqui só deveria ser comercializado com Portugal, né? É, então essas questões, né, deixava a elite muito incomodada porque ela não prosperava economicamente, ela não tinha liberdade econômica para poder negociar seus produtos com outros povos, né? Então isso foi gerando muita insatisfação entre as elites, juntamente também com a alta de impostos, né, que eles tinham que pagar à coroa portuguesa, né? Eram impostos elevadíssimos, né? Então havia toda uma insatisfação diante dessa situação, né? Eles não queriam mais ficar submetidos à coroa portuguesa, a esses mandos, né? A esse domínio. Então eles queriam liberdade, né? Liberdade essa que já estava acontecendo, né? Na Europa, por exemplo. Né, ou seja, os ideais iluministas que nós estudamos lá de liberdade política, né, liberdade econômica, então, que ocorreu com a Revolução Francesa, né,
ou seja, a população derrubando, né, a burguesia derrubando a monarquia, o antigo regime, acabando com os privilégios, né, tendo liberdade econômica, a independência nos Estados Unidos também, que os colonos, né, das 13 colônias fizeram, que lutaram por liberdade, né, se tornando assim independente da coroa inglesa, né? A Revolução Industrial também, que prosperou muito na Europa, fazendo com que eles pudessem produzir os seus produtos, a burguesia pudesse criar indústrias, né? Então, esses movimentos extra, né, Brasil, né, exterior, acabaram surtindo efeitos aqui. Movimentos esses que nós vimos todos, né? Então, tudo que aconteceu lá na independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, né, e a Revolução Industrial, essas ideias, né, estavam chegando a todo momento no Brasil. E é esse período que a gente está estudando, né? Então, é o mesmo período que as coisas estavam acontecendo lá, né, na Europa, estava acontecendo aqui no Brasil. Eles ficavam sabendo dessas informações e de que tudo estava acontecendo lá. Então as elites eram uma elite estudada, né, uma elite letrada, como se dizia, né, com muito conhecimento, uma elite intelectualizada, né? Muitos estudaram fora do país, então vira e mexe ele estava indo para a Europa e tendo conhecimento disso, lia muitos livros, né, de iluministas conhecidos como John Locke, Rousseau, né? Então eram pessoas que marcaram, né, o conhecimento dessa elite e então eles começaram a almejar, né, isso no Brasil, ou seja, se libertar do domínio português, assim como fizeram os franceses, né, com a monarquia, né, os colonos na América, né, se libertando da Inglaterra. Então, eles queriam isso para o Brasil. Né? Então, diante dessa insatisfação, né, que também tinha voltada para os impostos, né, os altíssimos impostos, eles queriam se ver livre dessa dominação e tocar o Brasil de acordo com seus interesses, né, econômicos principalmente, mas também políticos, né? Então, gente, essa elite começa a se organizar em torno desses ideais iluministas, né? E começam então a conspirar contra a monarquia, né? Contra Portugal, né? E aí então o século XVIII vai adentrando o século XIX, começa a surgir essa insatisfação. A primeira delas, conhecida como movimento nativista, né? Ou seja, movimento das próprias pessoas que aqui estavam, né? E estavam aí se queixando, né, desse monopólio, desse controle todo português em terras, né, em colônias aqui no Brasil, né? Bom, gente, então, diante disso, né, de todo esse controle, né, que os portugueses tinham, somava-se aí a crise da mineração também, né? A mineração que era a extração de ouro, de pedras preciosas, ou seja, em Minas Gerais já estava esgotando as minas de ouro, né? E de metais preciosos, como a prata também, como as pedras preciosas também, esgotando ao ponto de não encontrar mais, né? Ou ficar cada vez mais difícil encontrar essas esses metais preciosos, né? E então Portugal, em vez de arrumar outra alternativa econômica, não, né? Pelo contrário, agia com mais opressão, né? Agia com mais rigor, né? Na arrecadação de impostos, né? Ou seja, não tinha nenhum apreço pelos colonos, né? Os colonos tinham que servir Portugal e não Portugal servir os colonos, né? Era assim que pensava a coroa portuguesa, né? Bom, gente, então, diante desse cenário, vai surgir aí, né, a Inconfidência, mineira, né? Então, aqui o texto que fala sobre o sistema colonial em crise, né? Aqui fala sobre os movimentos, né, que ocorreram, que interferiram no Brasil, os movimentos que ocorreram na Europa, aqui nos Estados Unidos, né? E aí a gente chega aqui no movimento
da Inconfidência Mineira, ou Conjuração, né, mineira, como queiram, né? E também vamos falar sobre a Conjuração Baiana. Mas primeiro vamos ficar aqui na Inconfidência Mineira, que vai surgir em Minas Gerais, né? Surge em Minas Gerais porque é lá que as tensões, né, da crise da mineração ela ocorre, né? Então, isso vai começar aí em 1720, né, 1710, mais ou menos aí, na cidade de Vila Rica, né, que é atual Ouro Preto hoje. Então, as minas esgotando, né, acabando, né, o ouro, não conseguindo mais encontrar ouro, como eu falei para vocês, Portugal agia com mais rigor, né, com mais imposição na arrecadação de impostos, né? Ou seja, tinha algo que eles se queixavam muito, era os impostos feitos por meio da mineração, que então a gente pode ter o entendimento que era o quinto, né? O quinto era o quê? De tudo que você arrecada, um quinto tem que ficar com a coroa portuguesa, né? Então, se a pessoa arrecada lá 500 quilos de ouro, ou 50 quilos de ouro, né? Ou 5 quilos de ouro, enfim, um quinto tinha que ficar, né? Com a coroa portuguesa, né? Então, tinha esse imposto, né? Tanto é que esse imposto era tão desprezado, tão odiado, né? Pelos mineradores, pelos mineiros, né? Eles chamavam de o quinto dos infernos, né? E esse termo ele persiste até hoje, né? Quando a pessoa quer está nervosa com a outra, manda, né, para o quinto dos infernos. Então, quem cunhou, né, essa frase foram os mineiros aí durante esse período, né? Ou seja, durante o período do fim da mineração aí. Né? E tinha outro detalhe também que era a derrama, né? Que era um outro imposto que estava insuportável para os mineiros pagar, né? Para os colonos pagarem. Então era um imposto pesadíssimo, né? Que estava relacionado aí a uma cobrança de impostos, né? Que se tratava da acumulação, né? De impostos, ou seja, de tudo que era arrecadado era cobrado, né, sistematicamente pela coroa portuguesa, né, e era cobrado de uma forma a eles observarem a produção que eles tiveram, né, de acordo com no ano, né, a produção anual. Então era cobrado esse imposto mediante essa cobrança, né. Então, eram impostos aí que acumulavam quase 600 arrobas de ouro, né? Que muitos colonos estavam devendo, né? Bom, gente, então vai crescendo nessa insatisfação muito grande entre as elites, né? Então, as elites começam a se organizar em torno de realmente propor uma independência, né? Fazer com que o Brasil se livrasse definitivamente de Portugal. Então, a elite mineira, ela tinha muito conhecimento fora do país, principalmente entre os colonos na América, né, nos Estados Unidos. Thomas Jefferson, né, foi responsável aí pela independência dos Estados Unidos, tinha, né, ou melhor, a elite mineira tinha muito contato com Thomas Jefferson, até pediu ajuda para Thomas Jefferson para apoiar nessa revolta aqui no Brasil, né, mas isso não passou, né, de uma mera tentativa de buscar apoio, né, porque os Estados Unidos não se envolveu nessa questão da revolta aqui em Minas Gerais, né. Bom, então, pessoal, não conseguindo apoio, a própria elite mineira vai buscar apoio entre si, entre eles, né? Então vai juntar aí muitos intelectuais, né? Muitos comerciantes, até padres, né? Que vão entrar, né? Para fazer um grupo, né? Para estimular, né? Conscientizar também a população de que Portugal estava fazendo
com os colonos aqui no Brasil, né? E entre essas pessoas que se organizavam para fazer essas revoltas, né, para propor a independência, o que se destacou foi Joaquim José da Silva Xavier, que era Tiradentes, né? Tiradentes, ele sua profissão era tropeiro, né? Tropeiro é que andava a cavalo transportando, né, mercadorias, né, de um lado para o outro, enfim. Tinha, né, muita prática, né, muito conhecimento, né, entre as pessoas. Ele tinha muitas informações também, porque ele andava de regiões em regiões, né, sabia o que estava acontecendo em determinadas regiões, né, então ele tinha um bom trânsito entre as pessoas, conhecia várias pessoas, então ele acabava informando o que estava acontecendo, né? Também tinha conhecimento dos ideais iluministas, então acabava trocando ideia e espalhando essas ideias de liberdade, né? De, de independência, né? Entre aqueles que ele conhecia, né? Bom, então, Tiradentes, ele tendo essa influência, né, ele acabava divulgando o que estava acontecendo, né, eles faziam muitas reuniões, né, os inconfidentes, né, os chamados inconfidentes porque eles não queriam submeter, né, a Portugal, né, não queria mais estar sobre os domínios, né, dos mandos do português, né, no Brasil, né. Então, eles começam a se reunir e propor também algumas mudanças, né, como por exemplo, a criação de universidades também, né, em Vila Rica, queria propor a criação de indústrias, né, queria transferir a capital do Rio de Janeiro para São João del Rei, que é uma cidade em Minas Gerais. Então eles tinham outras mudanças que desejavam fazer no Brasil que Portugal não aceitava, né? Bom, gente, então, diante desse cenário, né, o movimento foi crescendo, né, de certa forma, só que não passou, né, de somente reuniões, troca de ideias em torno de uma independência, justamente porque um confidente traiu, né, todo o movimento, né, toda a Inconfidência Mineira, né, ou seja, todo aquele ideal de liberdade. E traiu por quê? Né? Traiu porque Silvério, né, que era um inconfidente, José Silvério dos Reis, que era um inconfidente, ele acabou negociando com o governador de Minas, que submetia a Portugal, falando, né, que estava planejando, né, os inconfidentes estavam planejando uma revolta, né, e essa revolta ia ser no dia da derrama, no dia de cobrança de impostos, é, informando, né, o governador de Minas em troca de equiparação, né, em troca de fim das dívidas que Silvério tinha com o governo, né. Então era uma dívida muito alta, né. É, isso ocorre, né, essa delatação, né, ou seja, essa delação, melhor dizendo, essa delação ocorre. é, o governador de Minas vai à caça dos inconfidentes, né, prende um total de 12 pessoas, né, e aí essas pessoas, né, vão ser submetidas a julgamento, né? Então ocorreu aí a delação em 1789. Os presos ficaram até 1792 presos esperando o julgamento e a sentença, né, foi que eles deveriam morrer, né, na forca, né? Só que diante de uma elite, né, uma elite endinheirada, uma elite intelectualizada, né, o governador de Minas não queria, né, ficar com o seu nome manchado, né, diante desses enforcamentos que ia ocorrer, dessas punições. E outra, a elite tinha muita influência no governo, né,
E elite é elite, né? Elite, ela nunca ela é punida severamente, né? A elite, ela sempre tem um jeitinho de se livrar de certas punições, né? Então foi o que aconteceu. Não houve, né, o enforcamento de todos, né? O que ocorreu aí foi, digamos, um exílio, né, perpétuo na África, né? Ou seja, muitos foram mandados para a África ficarem presos lá até a sua morte. E aquele que sofreu foi Tiradentes, né? E sofreu, né? Tiradentes aqui, ele sofreu justamente por quê? Porque ele era o que era menos, né? O que na verdade não era rico, né? Não tinha tanta influência assim no meio da elite, né? E ele acabou sendo assim, digamos, penalizado de uma forma mais radical, mais, digamos assim, mais severa, né? Ou seja, Tiradentes ele foi enforcado, seu corpo foi esquartejado, né, espalhado aos pedaços pela cidade de Vila Rica, né? Justamente porque ele não tinha toda essa influência, né, nessa elite intelectualizada e endinheirada de Minas Gerais, né? Então, Tiradentes, ele não teve ninguém por ele, né, que pudesse o ajudá-lo, né, e então ele sofreu essa punição, né, seu corpo foi esquartejado em praça pública, não é? E era uma forma também do governador de Minas, né, e de Portugal dar o exemplo para a população, né, e dizer, olha, o que vocês fizeram, se vocês fizerem de novo, o seu fim vai ser esse, igual de Tiradentes, né? Bom, gente, então a Inconfidência Mineira ela teve esse fim, então não foi, né, efetuada aí as aspirações da elite, né? Bom, depois vem a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, gente, nós podemos partir do mesmo princípio, né? A ideia, né, de insatisfação popular, ou melhor, da insatisfação das elites, junto também com parte da população, né? Ela começa a surgir em 1798, na cidade de Salvador, e então vai se espalhar, né, pela Bahia, né, justamente por meio de panfletos, né, de panfletos informativos que era pregado nas casas, nas instalações comerciais, repartições públicas, né, e esses panfletos diziam, né, sobre o abuso da coroa portuguesa que estava sendo feito com a população, com os colonos baianos, né? A conjuração baiana também é conhecida como a conjuração dos alfaiates, né? Justamente porque foi liderado por negros que eram libertos, né? E se tornaram alfaiates e começaram também a estar em torno, né, desses ideais de liberdade também, liberdade essa aí que também estava vinculada à liberdade, né, o fim da escravidão, né, e, e tudo mais, né? Não estava atrelado somente à questão política e econômica, né? Bom, então o cenário de insatisfação ele começa a crescer, gente, pela questão dos impostos, né? Impostos elevadíssimos que eram pagos, né, dos colonos a Portugal e, junto com isso, os movimentos também que ocorreram na Europa, como eu acabei de dizer anteriormente, né? Então eles se sentiram confiantes em fazer, né, em ter a sua liberdade é, por meio desses movimentos, né? Então se misturaram entre as populações, né, ex-escravos, escravos, né, que tentavam fazer os movimentos de revolta para poder se livrar também da influência portuguesa,
né? E assim também instaurar uma nova forma de governo, como um governo republicano, ou seja, inspirado na Revolução Francesa, né? Todo aquele caráter que tinha a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, reconhecimento do direito, né? A vida, né? Reconhecimento a tudo aquilo que o homem branco tinha, fazer ser reconhecido entre as populações negras, né, escravas, né? Então tinha esses ideais de inspirações, né? E aí, pessoal, essa, esses ideais, né, eles foram se espalhando pela Bahia, né? Foram ganhando força entre a sociedade e chegou aos ouvidos do governo, né, da coroa portuguesa, do governador da Bahia, e então começou, né, da mesma forma que aconteceu em Minas Gerais, aconteceu na Conjuração Baiana, ou seja, o governador foi atrás desses revoltosos, desses líderes, né, que estavam promovendo essas revoltas para serem punidos, né? Então, eles conseguiram achar os revoltosos, né? Eles foram denunciados, né? Os conspiradores foram denunciados, foram presos, né? E, o final foi o mesmo, né? De Tiradentes, né? Foram os 11, né? Deles foram 11 pessoas encontradas e presas, né? Os 11, no caso aqui, tiveram a punição mais radical, né? Ou seja, eles foram enforcados e esquartejados, né? Os 11 é, conspiradores contra o governo português, contra a coroa portuguesa, né? Então sofreram a punição mais radical, né? Igual Tiradentes, justamente por causa da sua cor, né? Que muitos eram ex-escravos, escravos, enfim, e por causa da sua condição econômica também, né? Então, quer dizer, o apreço, né, ou melhor, o ódio, né, e não o apreço ao povo negro, né, o povo pobre, ele estava muito marcado, né, nesse governo português, né, na coroa portuguesa e nos seus governadores aqui no Brasil. E isso, né, pessoal, vem se arrastando, né, durante há anos, né? Basta ver o que acontece, né, nos dias de hoje com a questão do racismo, né? Então esse ódio das elites, né, de muitas delas, claro, nem todas, mas grande parte está às vezes assim escancarado na sociedade, né? O ódio ao povo negro, né? Tanto é que também, né, é feito de certa forma por meio de preconceitos não só de cor, mas de classe social também, né? Então, tem toda essa questão aí que quem sofre mais é o povo pobre e se for negro é pior, né? As punições. Então a gente vê esses resquícios, né? De escravidão, né? De racismo que começou lá no Brasil colonial e vem se arrastando até nos dias de hoje, né? Bom, gente, então ficamos por aqui, né? É, não deixe de ver, né, as atividades lá no Vindimo, façam, né? E aí, próxima aula, né, no chat, nós iremos, quando tiver a oportunidade certa, no momento certo, iremos corrigir. Tudo bem, gente? Até mais, tudo de bom.